XFM Desporto. Muito boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira, entre as 21 e as 22, na Rádio Geis, em 90.8, também através das plataformas digitais. Como sempre, o balanço do fim de semana desportivo, nas mais diferentes modalidades. Também vamos olhar para aquilo que vai acontecer no fim de semana que se aproxima. Como convidado nesta emissão de sexta-feira vamos ter Joaquim Passos, o técnico do Correlhã, equipa que disputa o campeonato do SABSEG, a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Vai ser nosso convidado, vamos falar com Joaquim Passos mais à frente nesta emissão do Viana Cidade do Desporto. Mas, como sempre, começamos por olhar para as modalidades de alta competição e começando com o hóquei em patins, onde à 17ª jornada a Juventude de Viana acabou por ceder o primeiro empate na competição. Tinha uma derrota sofrida frente ao Porto B, jogo realizado em Fanzeres. Desta vez um empate caseiro frente ao Cambra, 3-3 foi o resultado final. Um empate, eu diria, que não se esperava por parte da formação de Viana do Castelo, mas ainda assim não ofusca aquilo que tem sido o brilhante trajeto da formação de André Torres nesta temporada 2025-2026. A equipa da Juventude de Viana, mesmo perdendo 2 pontos no seu pavilhão jandatário, no passado fim de semana, mantém ainda uma margem confortável sobre os seus mais diretos adversários. Nesta jornada 17, para além do Juventude de Viana 3, Cambra 3, ainda destaque para a vitória do Marinhense em Valongo, frente ao Valongo B por 4-3. A vitória da Académica de Coimbra por 5-3 na deslocação ao pavilhão do Termas e a goleada do Porto B ao Famalicense por 9-4. O que, em termos classificativos, mantém a Juventude de Viana na liderança com 46 pontos. O Porto B também se mantém no segundo lugar com 35, agora a 11 da formação de Viana do Castelo. O Marinhense está no terceiro lugar com 30 pontos, tem menos um jogo, está, ou seja, a 16 da Juventude de Viana, pode ainda colocar-se a 13 pontos de diferença em relação à formação de Viana do Castelo, e a Académica de Coimbra no quarto lugar com 30 pontos, tantos quanto o Marinhense, mas, volto a dizer, a equipa da Marinha Grande tem um jogo a menos, ainda assim. Todas estas equipas muito longe do primeiro lugar, que é ocupado com uma margem bastante folgada por parte da formação de Viana do Castelo. Junto de Viana, que além de liderar o campeonato da segunda Divisão Nacional, também está nos quartos de final da Taça de Portugal, vai jogar frente à formação do Póvoa, já durante o mês de março. É uma partida que pode permitir à Juventude de Viana saltar para a Final Four da Taça de Portugal nesta temporada 2025-2026. Será, nesta fase, um dos grandes objetivos para a formação liderada por André Torres. Já este fim de semana vamos ter a 18ª jornada deste Campeonato Nacional da Segunda Divisão. Assim sendo, jogos de maior destaque no sábado, às 18 horas, Famalicense Juventude de Viana, ou seja, a formação de Viana do Castelo joga em Vila Nova de Famalicão frente ao Famalicense, jogo marcado para as 6 da tarde. Jogo grande da jornada é o Marinhense Porto B, o Marinhense que é terceiro, o Porto B que é segundo. Este jogo joga-se este sábado a partir das 6 horas da tarde na Marinha Grande, e outro encontro a merecer destaque é o Académica de Espinho, Académica de Coimbra, jogo marcado para este sábado, mas a partir das 21h30 na cidade de Espinho. São os jogos mais importantes da 18ª jornada deste Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da segunda Divisão, que continua a ser então liderado de forma tranquila pela Juventude de Viana. A Juventude de Viana que está, eu diria, muito perto de poder assegurar até matematicamente o regresso à primeira Divisão Nacional. Avançamos para o basquetebol. No passado sábado, a formação do Clube de Basquete de Viana a ter uma derrota, eu diria, comprometedora frente à São-Joanense, derrota no pavilhão de Santa Maria Maior por 70-58.
É a terceira jornada da fase de manutenção do Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Basquetebol. O Clube de Basquete de Viana vai lutar até ao final pela manutenção neste campeonato. A verdade é que só apenas uma vitória nesta segunda fase, precisa de mais pontos, de mais vitórias para poder assegurar a permanência na competição. Nesta terceira jornada da fase de manutenção, Clube de Basquete de Viana 58, São Joanense 70, Famalicense 83, Gafanha 60, Académico do Porto 90, Juve Maia 104 e Grupo Desportivo André Soares 63, Olivais 69. O Olivais confirma o primeiro lugar com 17 pontos. Segundo é o Grupo Desportivo André Soares com 16. São as duas equipas que estão na frente da classificação. Depois, nos dois últimos lugares, ou seja, em zona de despromoção, sétimo lugar para o Clube de Basquete de Viana com 10 pontos. No oitavo e último lugar está o Gafanha, também com 10 pontos somados. A primeira equipa acima da linha de água, que é, neste caso, o sexto classificado, o Famalicense, está com 12 pontos, portanto, começa a ser importante para a formação de Viana do Castelo averbar mais vitórias nesta fase de manutenção para tentar assegurar a permanência neste Campeonato Nacional da Primeira Divisão para a temporada 2026-2027. Já este fim de semana vamos ter a quarta jornada desta fase de manutenção. Teremos o Juve Maia Clube de Basquete de Viana este sábado a partir das 18h30 na cidade da Maia. Outros jogos da jornada, também no sábado e igualmente às 18h30, o São Joanense Grupo Desportivo André Soares e o Gafanha Académico do Porto. No domingo joga-se o Olivais Famalicense, jogo está marcado também para as 6h30 da tarde. Avançamos agora para o voleibol. Vai recomeçar a competição nos campeonatos nacionais da 2ª Divisão de séniores masculinos e séniores femininos, onde está a equipa do Voleibol Clube de Viana, que vai começar a fase de subida à primeira divisão. As duas equipas jogam este sábado na Madeira. Viajam já na manhã deste sábado para a Madeira. Em séniores masculinos, primeira jornada, teremos Machico Voleibol Clube de Viana, jogo marcado para este sábado a partir das 4h da tarde, um encontro importante para a formação de Viana do Castelo, que vai procurar iniciar da melhor forma esta fase de subida à primeira divisão. Também este sábado, mas a partir das 18 horas, os restantes jogos desta primeira jornada da fase de subida, da fase que vai ser decisiva nesta temporada, com os jogos Praiense, Clube Nacional de Ginástica e Oeiras Esmoriz, são os jogos que completam esta primeira jornada da fase de subida em séniores masculinos. Em séniores femininos, também na primeira jornada, também as Marujas jogam na Madeira, as duas equipas viajam este sábado de manhã para a Madeira. A equipa masculina joga em Machico, a formação feminina joga no pavilhão do Levada. Este jogo entre o Levada e a formação do Voleibol Clube de Viana está marcado para as 3 da tarde no Funchal. Também no sábado teremos a partir das 15 o jogo entre o Praiense e o Belenenses, este jogo nos Açores, e no domingo o último jogo desta primeira jornada na fase subida de séniores femininos, jogo entre o Ginásio Clube Vilacondense e o Sporting de Espinho, jogo no domingo, mas às 3 horas da tarde. São então jogos para esta primeira jornada de fase subida em séniores masculinos e em séniores femininos. As duas equipas do Voleibol Clube de Viana vão estar na Madeira, que possam começar da melhor forma esta fase de subida à primeira divisão. Olhando agora para o futsal, a Liga Feminina de Placar está a terminar a primeira fase desta competição, que vai definir a passagem aos playoffs. Assim sendo, no passado fim de semana, na 17ª jornada, o Santa Luzia a ceder um empate com alguma surpresa em casa frente ao Árvore. Santa Luzia 3, Árvore 3. O Futsal Feijó ganhou 3-1 à Casa do Povo de Freixo.
No jogo grande da jornada, Nuno Álvares e Benfica empataram a uma bola, sendo assim as encarnadas mantêm a liderança com 49 pontos. O Nuno Álvares é segundo com 46, o Leões de Porto Salvo em terceiro com 39 e depois o quarto lugar repartido por Santa Luzia e Atlético Clube de Portugal com 26 pontos somados. Falta apenas uma jornada para terminar esta primeira fase do campeonato, desta Liga Feminina Placar, e para a última jornada o que está aqui em discussão no que diz respeito ao Santa Luzia é se vai fazer 2 jogos em casa ou 2 jogos fora nessa fase de play-off. É que nesta altura o Santa Luzia e o Atlético estão no quarto lugar com 26 pontos, tem vantagem no confronto direto à equipa do Santa Luzia, o que quer dizer que o Santa Luzia tem que conseguir pelo menos o mesmo resultado que o Atlético na última jornada. Só que, e esse é o grande problema, é que o Santa Luzia joga no Pavilhão da Luz frente ao Benfica, o líder do campeonato, uma equipa que será difícil de bater, sobretudo jogando em casa, e o Atlético joga no Pavilhão do Árvore, ou seja, o Atlético parte claramente em vantagem para a última jornada. Se o Santa Luzia não fizer um resultado idêntico ao do Atlético, o que vai acontecer é que o Atlético irá terminar no quarto lugar, o Santa Luzia irá terminar no quinto lugar da classificação e, se assim for, no play-off, que vai pôr frente a frente Atlético e Santa Luzia, o Atlético tem a vantagem de, em caso de empate nas 2 primeiras partidas, ter o jogo de desempate no seu pavilhão. Isso será uma vantagem, naturalmente, para a formação de Lisboa. Por isso mesmo, este fim de semana não há campeonato, estamos a falar da última jornada que é apenas dentro de 15 dias. Este fim de semana vamos ter Taça de Portugal, quartos de final da Taça de Portugal de futsal feminino e teremos também jogo grande no domingo. É que o Santa Luzia vai jogar frente ao Nuno Álvares, jogo em Faf, marcado para domingo às 6 da tarde. Também aqui uma tarefa muito complicada para a formação de Viana do Castelo. O Santa Luzia a defrontar o segundo classificado, o atual campeão nacional, a formação do Nuno Álvares. Sem dúvida um teste difícil, mas um bom teste para a formação de Viana do Castelo. Jogo então no domingo, Nuno Álvares, Santa Luzia, marcado para as 6 da tarde em Faf. E vamos terminar esta referência às modalidades falando de handball. E para falarmos do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, as coisas não estão fáceis para a equipa do Afifense. 17ª jornada no passado fim de semana, derrota da equipa de Afife no pavilhão dos Marienses por 34-23. A equipa do Afifense continua bem no último lugar da classificação, está com 19 pontos, mas estes 19 pontos correspondem apenas a uma vitória e 16 derrotas nas 17 jornadas realizadas. Portanto, tarefa muito difícil por parte da equipa da Associação Desportiva Afifense para se poder manter neste Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Handball, mas ainda haverá essa segunda fase para tentar conseguir a permanência. No entanto, as coisas não estão fáceis para a formação de Viana do Castelo. Terminada esta passagem pelas modalidades, vamos daqui a pouco voltar para falar então com Joaquim Passos, técnico do Correlhá, é o nosso convidado para esta noite de sexta-feira, para esta emissão do Viana Cidade do Desporto. Vamos falar do Correlhá, vamos falar dos campeonatos distritais e vamos também, mais à frente, olhar para o Campeonato de Portugal, que entra na sua fase decisiva. O Vianense, depois da vitória em Machico, no passado fim de semana, ganha novo fôlego e este domingo às 11 da manhã recebe o Camacha. Vamos falar disso e de muito mais à frente nesta emissão do Viana Cidade do Desporto. Viana Cidade do Desporto. Vamos então avançar nesta emissão com o futebol para falarmos dos campeonatos distritais, campeonato da 1ª e da 2ª Divisão Distrital da Associação de Viana do Castelo, também o Campeonato de Portugal mais à frente, olhando para aquilo que foi o último fim de semana e também para a jornada do fim de semana que se aproxima. Mas tal como dissemos, o nosso convidado esta noite é Joaquim Passos, o técnico do Correlhá.
Joaquim, boa noite, antes de mais, obrigado por estares connosco mais uma vez. Aliás, o Joaquim Passos é um repetente nestas emissões que nós fizemos desde o início da temporada, exatamente porque esteve aqui na altura como treinador da equipa B do Sport Clube Vianense, num projeto diferente e entretanto, a meio apareceu esta possibilidade, este convite para treinar o Correlhá, e também é disso que vamos falar um bocadinho mais à frente. Vamos falar já no sentido em que, colocando a questão nesses termos, tu tens uma época, inicialmente ias começar a época com a equipa dos Júniores do Vianense, depois, digamos, és convidado para assumir a equipa B. São projetos claramente diferentes, muito diferentes deste que tu tens atualmente no Correlhá. O Vianense é um projeto mais de formação, de continuidade, digamos assim, de um trabalho que é feito na base. E depois aparece o Correlhá, que é um projeto claramente muito mais competitivo e eu diria que talvez um projeto mais desafiante, ou até o mais desafiante que tu tiveste até hoje. Foi isso que te levou a tomar essa decisão e no fundo a sair do Vianense para ir treinar o Correlhá? Antes de mais nada, boa noite, agradecer novamente o convite. Como tu disseste, já sou um repetente. É sempre bom estar aqui neste espaço e a falar um bocadinho de futebol e daquilo que é o meu percurso. Basicamente disseste tudo. O aceitar o convite da Correlhá vem no seguimento disso, de ser um desafio grande, diferente daquele que eu estava a viver. No Vianense gostei muito daquela época. A época passada correu bem e gostei muito do trabalho que fiz lá, de trabalhar jovens, de fazê-los evoluir no primeiro ano de sénior. Mas sentia que realmente fazia falta outro tipo de desafio. E quando apareceu a Correlhá, obviamente não conseguia dizer que não. Embora estivesse muito bem no Vianense, estava confortável, estava a trabalhar novamente um novo plantel e estava a gostar do que estava a fazer, mas com este convite a Correlhá não podia dizer que não, porque era algo que eu também esperava que surgisse. Não da Correlhá, não especificamente da Correlhá, mas num contexto como a Correlhá, de querer vencer títulos, com um plantel que dava garantias para isso, e quando surgiu esse convite acabei por aceitar. O Correlhá é o tal projeto muito mais desafiante, é também, digamos, um teste para qualquer treinador, naturalmente, mas sobretudo para ti, que tinhas ou vinhas de um trabalho diferente. Também sentiste isso como um teste para aquilo que tu poderias alcançar em termos futuros? Sem dúvida, senti que era o passo para me testar a mim próprio. Obviamente não foi uma equipa feita por mim e não é desculpar, é a realidade, embora acho que o plantel, quando cheguei lá, gostei muito do plantel que estava montado, mas a verdade é que não estava estruturado para aquilo que é a minha forma de jogar, mas recheado de bons jogadores, e eu sentia que este era realmente um teste, trabalhar com um plantel com tanta qualidade, num clube que está extremamente bem organizado. O feedback que eu tinha de algumas pessoas que estavam lá, de alguns jogadores, era bom, mas depois de estar lá consegui constatar que realmente está um clube muito bem organizado, muito bem estruturado, muita gente a trabalhar para o clube, um presidente que está lá há muitos anos, sabe eu, 19 anos, mas que facilmente percebes o porquê da Correlhá ter crescido tanto, alguém com visão, alguém que trabalha muito para o clube, e que para um treinador que chega novo percebe rapidamente que vai ser fácil de trabalhar, porque sabe separar as águas, ajuda em tudo o que faz falta, juntamente com o diretor desportivo, que também é alguém que está muito próximo de mim, que tem-me ajudado bastante neste projeto. Portanto, está a ser um teste àquilo que é a minha capacidade como treinador. Mesmo o próprio desenrolar da época tem sido esse tal, ainda tem sido mais teste ainda, porque quando cheguei criei um impacto que correu bem, a equipa começou a vencer, depois tivemos aí um período em que as coisas não estavam a cair para o nosso lado, não por não estarmos a jogar bem, não por não estarmos a produzir, mas infelizmente mais acima de tudo por uma ineficácia de tantas oportunidades que criávamos, mas não conseguimos marcar. E agora voltamos a entrar num ciclo positivo, com esta passagem na taça, perante todas as circunstâncias
que já foram faladas em muitos lugares, em muitos sítios, de jogar no espaço de 3 dias, fizemos 250 e tal minutos, 2 desempates por grandes penalidades, foi num contexto completamente diferente daquilo que é um contexto amador, até nisso tem sido desafiante e estou a gostar muito deste projeto. A verdade é que havia muitas expectativas em relação ao Correia esta temporada, não só por aquilo que a equipa conseguiu fazer no campeonato, a época passada, mas também nas taças, onde conquistou dois troféus, e portanto havia no início, continua a haver, digamos, uma grande expectativa, e não há dúvidas que o plantel tem qualidade. Só por aí também, digamos, as coisas não eram fáceis, independentemente de qual fosse o treinador, iria sempre sentir um bocadinho o peso daquilo que a equipa conseguiu fazer o ano passado e, portanto, tentar melhorar o que foi conseguido o ano passado, e isso à partida, ou às vezes não é fácil. Eu tinha que decidir, ou acreditava no trabalho que sou capaz de fazer, ou então ficar confortável no Belenenses e rejeitar este desafio. Sabia perfeitamente onde é que me ia meter, sabia perfeitamente as expectativas altas que estavam na Correia devido ao sucesso no final da época passada, sabia a quem que ia suceder, alguém da terra, que teve sucesso no clube mais que uma vez, mas a minha ambição e aquilo que é a confiança no meu trabalho e de quem me rodeia, da minha equipa técnica, permitiu-me aceitar este projeto e ir para ele com toda a confiança. Obviamente, no campeonato as coisas são mais difíceis, não podemos fugir à realidade, nem vamos ser hipócritas ao ponto de dizer que estamos perto daquilo que é os primeiros lugares. Temos alguma desvantagem que acreditamos que temos possibilidade de reduzir, mas que será difícil chegar, mas enquanto matematicamente for possível e da forma como este campeonato está a decorrer, em que não há jogos fáceis, qualquer equipa que teoricamente é favorita e depois vê-se que em campo não é assim tão favorita e os resultados têm demonstrado isso, e na taça continuamos vivos, estamos nas meias finais, portanto, mais do que estar já a fazer um balanço final, ainda temos muito para jogar, claro. Ainda temos muito para trabalhar. Tentando aqui, digamos, perceber um bocadinho qual foi o contexto e aquilo que foi a evolução da equipa, tu há pouco disseste, e é verdade, havia um treinador que tinha uma forma de trabalhar, tu tens a tua forma, tens digamos, o teu sistema, os teus métodos, e às vezes ter que pegar, e chegaste à Correia e imediatamente quiseste implantar este sistema. É natural que às vezes as coisas não possam, ou não saiam logo à primeira, às vezes até nem saem, mas neste caso até não é o caso, porque a equipa de facto dá a ideia que sentiu ali algumas dificuldades, mas nesta altura olhamos para o Correia e vemos o Correia no 6º lugar, com 31 pontos. Está apenas a 4 pontos do 4º lugar. Portanto, com menos um jogo. Exatamente, com menos um jogo. É verdade que depois temos ali as 3 equipas que estão mais na frente, já com 8, 9 pontos de diferença. Ou seja, há pelo menos aqui uma janela de esperança de pelo menos conseguir chegar ao pódio, ou perto do pódio deste campeonato. Sim, é exatamente isso, que neste momento, em termos de campeonato, queremos chegar a essa parte, ao pódio. Para depois, se ainda houver espaço para lutar pelo segundo ou pelo primeiro até, é esse o nosso objetivo. Como estavas a dizer, e bem, quando eu cheguei, a equipa jogava de uma forma e cada treinador tem a sua ideia, tem a sua metodologia de treino, tem a sua forma de olhar para o jogo. Eu tenho a minha e essa foi uma decisão que tomei a partir do momento em que cheguei à Correia. Tinha 2 opções, ainda por cima era uma eliminatória da taça, cheguei numa quinta, no domingo íamos jogar com o Piães para a taça da associação, e eu tinha 2, ou ir por um caminho que vinha de trás, mas que eu não tinha conhecimento e que não era muito aquilo que era a minha forma de jogar, da minha equipa jogarem, ou então tentar implementar desde logo aquilo que é a minha ideia de jogo, e foi isso que fiz. Felizmente correu bem o primeiro jogo, foi muito mais por mérito dos jogadores, pela forma como se entregaram, pela forma como quiseram competir nesse jogo, não foi tanto pela estratégia nem por a estrutura, e a partir daí começámos a trabalhar. O plantel foi perdendo gente, por este ou por aquele motivo fomos perdendo alguns jogadores que tinham sido bastante importantes na época anterior, fomos tentando retocar.
conseguimos... Sim, ainda houve ali uma ou duas saídas, houve mais uma ou duas entradas. Quatro saídas e duas entradas. Duas entradas. Veio o Cris e o Bruno Dantas. E o Bruno Dantas. O Cris, que era um jogador que tu conhecias, portanto já trabalhavas com ele há 2 anos, era um jogador que, digamos, no fundo representava um pouco daquilo que era o que tu tentavas implementar na equipa. O Cris já era a segunda vez que trabalhava comigo, é alguém com as características que eu gosto para a posição que ele ocupa. Trazê-lo para a Correlhá tornava-se fácil porque ele chegava, só precisava de se ambientar àquilo que era o balneário e os colegas, porque na ideia de jogo ele percebia perfeitamente. Era uma lacuna que eu achava que tinha o plantel da Correlhá nessa posição, então tornou-se fácil a opção pelo Cris. E o Bruno também, que eu não conhecia de jogar contra ele, mas foi sem dúvida também um excelente reforço, tem demonstrado a importância que ele tem. Ele tinha estado o ano passado na Correlhá, saiu, mas foi possível voltar e fiquei contente com o que ele veio trazer também. As 4 perdas de jogadores foram importantes, que foram os 4 jogadores que saíram, eram jogadores que o ano passado tinham tido um papel fundamental no sucesso da Correlhá, mas pronto, aos poucos fomos retocando e com aquilo que temos, que estou completamente satisfeito, temos feito o nosso trabalho. É um plantel que tem aqui gente com alguma experiência, estou-me a lembrar do Ruben, do Gabriel, do Salgueiro, do Tiago Salé, do Eric, que é, digamos, um jogador de referência pela forma como, pelos golos que faz, porque é sobretudo alguém que faz muitos golos, o próprio Chico Silva, o Chiquinho, enfim, tem aqui gente experiente, alguns jogadores mais jovens. Há aqui, digamos, uma mescla que dá, de facto, olhando para este plantel, que dá qualidade, dá, digamos, a possibilidade de conseguir atingir bons resultados. Sem dúvida. O plantel, nesse aspecto, tu falaste aí em alguns jogadores que já são reconhecidos aqui na Distrital, muitos deles já tinham trabalhado comigo noutro projeto. Isso também foi uma das causas que me deu mais confiança para integrar o projeto a Correlhá, porque sabia com quem ia trabalhar, muitos deles, o Salé, o Chico Silva, o Gabriel que ainda não fez um jogo esta época, tem estado lesionado desde que eu cheguei à Correlhá e não pôde dar o contributo. Já tinha uma breve passagem, quando estive no Lanheses, uma breve passagem com o Filipe Viana, o irmão do Gabriel. O Salgueiro também já tinha trabalhado comigo, ou seja, havia ali um número de jogadores que me permitia um maior conhecimento do plantel, e depois jogadores como o Eric, como o Chiquinho, que são reconhecidos por toda a gente. O Chiquinho fala por si, a forma dele jogar, que eu era um jogador que eu gostava já de ter tido anteriormente, já o tinha convidado, mas não consegui. O Eric também, quando fui para a Cerveira, tentei levar o Eric, mas também não consegui. Felizmente agora estou a trabalhar com eles, e se eu já tinha uma imagem da parte de jogador, que eles eram excelentes jogadores, a parte humana são excelentes rapazes, homens de compromisso. E uma das coisas que me surpreendeu foi, perante o ano passado, o sucesso que tiveram, a fome, entre aspas, que eles têm de continuar a vencer, são de um compromisso tremendo. Tem um plantel que, nesse aspecto, e só isso é que permitiu, por exemplo, eu volto a frisar isto, nestas eliminatórias da Taça, num espaço de 3 dias, conseguirmos apresentar da forma como nos apresentamos. Foi porque eles realmente são muito competitivos, têm um compromisso enorme, focados naquilo que andam a fazer no futebol, e tem esses jovens que, para a sorte deles, estão a conviver com gente muito experiente aqui no futebol distrital e que lhes passa a mensagem correta. Olhando para aquilo que foi, digamos, o percurso, ou que tem sido o percurso do Correlhá no campeonato, eu estava aqui a olhar para os resultados, e a verdade é que, desde o início da época, estou aqui a olhar derrotas com o Courense, com o Cerveira, com o Ponta Barca. São jogos que se podem considerar normais, ou essas derrotas podem acontecer, porque são equipas que também o Courense é numa fase em que o Courense estava muito bem na competição. Até não, já não estaria. Não. Isto é mais ou menos em setembro, talvez eu estava aqui. Sim, eles vinham de uma série de 6 jogos sem ganhar. Pronto, então terá sido isso. Mas depois tem uma derrota com o Cerveira fora, e também com o Ponta Barca fora. Até aí, digamos, tudo bem. Agora, onde as coisas se complicam, e há pouco falávamos aqui em off, há ali em finais de janeiro, digamos assim, início de fevereiro, salvo erro,
há três derrotas seguidas, que é com o Arcozelo, com o Courense e com o Lanheses, que é uma altura crucial em que vocês estão a tentar aproximar-se da frente do campeonato e de um momento para o outro perdem 3 jogos seguidos e aí as coisas ficaram mais difíceis. Sentiste que aí, digamos, era o fim daquela esperança de poder chegar ainda à frente do campeonato? Obviamente que esses 3 jogos, mais o empate nos Arcos, que também se aceita, até pelo que é o Arcos, embora fosse um jogo que o Atlético dos Arcos ficou reduzido muito cedo e nós jogámos 80 minutos com mais um, mas não soubemos tirar proveito dessa vantagem numérica e o empate aceita-se. Podia cair para qualquer lado, o Arcos mesmo com 10 criou muitas oportunidades, mas acima de tudo, esses 3 jogos, agora que já passaram, na altura não demos tanta importância negativa a esses 3 jogos porque a verdade é que a equipa estava a trabalhar bem, jogava bem, pecava na finalização. Nós criámos inúmeras oportunidades flagrantes e não conseguimos concretizar. Estávamos mesmo a passar aquela fase em que parecia que a bola não queria entrar. Chegámos ao fim dos jogos completamente frustrados com os resultados, que sentíamos que estávamos a ficar para trás naquilo que era a corrida que estava a acontecer. Mas não pesou tanto porque a equipa trabalhava bem. Eu volto a dizer, por exemplo, o jogo com o Coura foi uma coisa gritante. Não há explicação para o que aconteceu com o Coura. Como é que nós saímos daquele jogo sem fazer um golo pelo menos? O Coura marca golo aos 2 minutos, num lance em que foi mais de mérito nosso do que mérito do Coura a sair por trás, perdemos a bola e eles fazem. Depois abanámos com esse golo, até aos 20 minutos demorámos ali um bocadinho a encontrar-nos, mas a partir daí foi jogar no meio campo do Coura, criar oportunidades atrás de oportunidades, falhanços, grandes defesas do guarda-redes, mas um jogo que se torna inexplicável, só para quem viu é que percebe realmente o que é que aconteceu. Essa forma de perder não deixou que a equipa caísse completamente, que é, ok, nós estamos a trabalhar bem, estamos a criar, tu quando perdes e nem lá chegas, aí tens de te preocupar, que algo tinha que mudar, porque não estávamos a fazer nada. Mas não foi este o caso. A equipa continua a produzir, continua a ser superior, mas infelizmente essa superioridade com bola e em oportunidades nos chegou para vencer os jogos, porque falhámos na finalização e quem não marca já sabemos que não ganha jogos. Portanto, a mensagem, apesar de tudo, foi sempre de esperança, no sentido que houve confiança naquilo que era o trabalho que estava a ser feito. Sem dúvida. E da parte dos jogadores também passavam a mensagem que, ok, nós estamos a perder, mas acreditamos que isto vai melhorar porque sabiam o que estavam a fazer. Eu estava frustrado enquanto treinador pelos resultados, mas ficava mais frustrado ainda porque via eles a trabalhar da forma como estavam a trabalhar, a jogar de uma forma incrível, mas depois no capítulo da finalização estava a ser algo inexplicável, não era por falta de treino, não era por falta de nada, não estava a entrar. E eles sentiam que aquilo não ia durar sempre. E a verdade é que quem vir os nossos jogos, quem acompanhar, nós temos muitas vitórias por 2-0, 3-0, chegamos a dar 4-0. Porquê? Porque nós criámos muitas oportunidades. Seja em que jogo for, temos tido a felicidade e mérito de criar muitas oportunidades. Só que quando nós concretizamos, as coisas ficam mais difíceis. Mas, sem dúvida, que essa parte foi fundamental para darmos a resposta que demos agora nestes últimos jogos. Porque depois, entretanto, aparecem 2 vitórias seguidas, com o Valenciano e com o Piães, salvo erro, e, portanto, ajudou um bocadinho a trazer outra vez a moral para cima. Até porque depois há os tais 2 jogos da Taça, porque havia um jogo em atraso, tinha a ver com a questão do Correia ter participado Sim. no início da época na Taça de Portugal, e vocês foram obrigados a fazer ali 2 jogos, eu diria, quase seguidos, ainda por cima com o Valenciano, com o Ponta Barca, no espaço de 4 ou 5 dias. 3 dias. 3 dias, exatamente, 3 dias. Ainda por cima 2 jogos que tiveram prolongamento e penaltis, e portanto foi difícil. Eu recordo-me de teres falado sobre isso, digamos, nas redes sociais, sobre o desgaste para uma equipa, e não era só o caso, até o próprio Ponta Barca. O Ponta Barca nem por isso que tinha descansado, mas o Valenciano também teve que fazer 2 jogos. O Valenciano estava na mesma situação. Estava na mesma situação. E de facto acredito que não seja fácil para jogadores que não são profissionais, não é? E terem que apanhar com 240 minutos no espaço de 3 dias. Facilmente se percebe. Como é que foi viver, digamos, esse... Também há a questão motivacional, não é? Sem dúvida. De querer seguir em frente, mas não acredito que em termos de desgaste, em termos físicos, não tenha sido fácil. Sem dúvida. E aqui isto tem um contexto, não foi só esses 2 jogos. Nós, num espaço de 17 dias, fizemos 5 jogos.
Ou seja, quando abrimos profissionais que não têm tempo para recuperar, amadores, é só fazer as contas e ver-se mais ou menos. Nessa altura, e como te disse há bocado, até foi desafiante, porque aquilo foi praticamente jogar, recuperar, ir ao quadro, explicar o que é que queremos para o próximo jogo, porque não dava muito para treinar. Nestes 2 jogos especificamente, contra o Valenciano, que também estava na mesma situação do que nós, vinha a fazer os mesmos jogos porque o jogo em atraso a meia da semana foi contra eles. Foi duro, foi uma mudança no Valenciano, não sabíamos muito bem o que esperar, tínhamos ganho 3-0 para o campeonato, mas a mudança de treinador, sabíamos que algo ia mudar no Valenciano e mudou, e criou-nos muitas dificuldades. Foi um jogo que ficou 3-3, um excelente jogo de futebol, depois fomos a penaltis e ganhamos, e depois íamos encontrar uma Barca que não competia desde o outro domingo, completamente tranquila, que ia chegar à terça-feira, 3 dias depois, e que se ia apresentar em condições físicas muito melhores do que nós, uma equipa como a Barca, recheada de bons jogadores, bem treinada. Felizmente, a Correia até nisso demonstrou aquilo que é. A partir do sábado, no final do jogo do Valenciano, criou-se logo começou-se a criar aqui uma forma de trabalhar para que fosse possível os jogadores recuperarem, departamento médico, em termos da estrutura, toda a gente a trabalhar para o mesmo. No domingo descansámos, mas na segunda-feira fomos lá e aí foi um dos pontos-chave em que eu vi que havia possibilidade de vencer a Barca. Os jogadores foram lá, fizeram um trabalho de recuperação incrível, não vou estar aqui a especificar o que é que fizemos, mas teve toda a gente envolvida, o departamento médico, toda a gente que podia ajudar na recuperação, suplementação. E depois aquilo que eu gostei de ver foi jogadores amadores completamente estourados. Estão completamente estourados, alguns com mazelas. Em nenhum momento eu senti que eles já estavam a dar o jogo como perdido, pelo contrário. Fizeram o trabalho que lhes pedimos, que não é um trabalho normal aqui para a Distrital, aqui, a parte de recuperação, que a maior parte dos jogadores aqui na Distrital não gosta de o fazer. Eles fizeram, acho que aquele dia ali envolvidos nesse trabalho de recuperação deu para perceber o quanto eles estavam motivados para esse jogo. A resposta em jogo acabou se calhar superar até aquilo que esperávamos. Completamente, superou tudo. Em termos físicos eu não fazia... Porque foram mais 120 minutos a seguir. Foram mais 120 minutos contra uma equipa fortíssima como é o Ponta da Barca, mas foi inacreditável aquilo que eles foram autênticos dizer hoje, a forma como competiram naquele jogo, como se apresentaram, a ambição mesmo assim perante tanta adversidade, foi incrível. Tínhamos poucos jogadores até, vieram júniores para o banco porque temos muita gente lesionada, porque esta série de jogos também provoca isso, e a minha maior preocupação era essa, porque eles estavam no limiar da lesão, e da lesão grave, muito cansaço, muita fadiga acumulada, e como sabemos, para haverem lesões graves e para eles ficarem muito tempo de fora, não era preciso muito. Felizmente, uma outra lesão, mas nada de extraordinário, e conseguimos passar as 2 eliminatórias. Nesta fase, atendendo àquilo que é, digamos, a posição no campeonato, vocês também olham para a taça como, não é, digamos, a salvação da época, mas não deixa de ser importante tentar conquistar mais um título. A Correia é a detentora do título. Tem que defender esse título. E nós temos a ambição de a renovar. Perante as circunstâncias, olhando para o campeonato, a forma como está difícil, conseguirmos, neste momento, num contexto tão específico de adversidade, conseguir conquistar mais um objetivo que nos permita olhar lá para a frente com um foco também na taça, temos que admitir que era importante, porque a situação no campeonato está difícil. Sermos eliminados da taça, olhávamos para este fim da época de forma totalmente diferente. É assim, mais... Mantém-se aquele foco. O foco está de ter a possibilidade de ainda ganhar 2 títulos. Bem, agora, nas meias finais, vocês vão jogar com o Neves. Não é que seja fácil, mas haverá um confronto entre Atlético dos Arcos e Cardielense. Teoricamente, vocês são favoritos frente ao Neves. Vão jogar em casa, num terreno que também não é fácil de jogar. O campo do Neves também não é um campo fácil para se jogar. Até porque o Neves é uma equipa com valia, atenção, claro, não é? Sim. Toda a gente reconhece essa valia individual e coletiva do Neves, mas num relevado que é difícil, mas não deixa de ser uma janela de oportunidade para vocês. Claro que assumimos que dentro do leque de equipas que estavam presentes nas meias finais, o Neves era apetecível para todas as 3, Correia, Arcos e Cardielense. Agora, eu prefiro como é que eu ia te explicar isto? Essa parte de, teoricamente, sermos completamente favoritos,
traz coisas negativas que toda a gente sabe o que são. E do outro lado também é motivação, não é? Exatamente. O Neves nessa altura, não sei como é que vai estar no campeonato, pode chegar também a essa fase e já não estar com possibilidade de subir, ou até poder estar, mas se não estiver, vai olhar para a taça ainda com mais força. Nós também não sabemos como é que vamos chegar lá, mas acima de tudo dizer que estamos satisfeitos com o sorteio, mas sabemos que vamos ter dificuldades. E agora falaste, o Neves tem uma excelente equipa, tem jogadores que cabiam perfeitamente no plantel da Correlhá, e vão estar extremamente motivados, porque depois de um interregno do Neves aparecer e conseguir apresentar-se já numa final da taça, acho que é uma motivação extra para qualquer jogador que representa o Neves. Quanto a nós, obviamente, temos que ser sérios. Se formos sérios, eu acredito que estaremos na final. Olhando um bocadinho para aquilo que tem sido o campeonato, vocês estiveram de folga no passado fim de semana, e tentando aqui também recordar um bocadinho para quem nos vai acompanhando aquilo que é, digamos, a evolução do campeonato. No passado fim de semana foi uma jornada importante, porque estavam em jogo, ou melhor, jogavam entre si os 4 primeiros classificados, o Atlético dos Arcos a vencer em Cardielos por 3-2, enquanto que o Ponta Barca conseguiu uma vitória importante no Castelo por 3-1 frente ao Castelense. Deixou as 3 equipas ali mais, digamos, isoladas. O Castelense ainda se mantém na luta, o Atlético dos Arcos e o Ponta Barca também, digamos, aparecem ali na pegada. Estão todas elas muito, muito próximas. Joaquim, a questão é esta, sobretudo aqui o Castelense tem sido a grande surpresa do campeonato. Também já conheces bem a equipa do Castelense, nunca treinaste o Castelense? Não, joguei lá. Jogaste lá, exatamente, eu tinha essa ideia, jogaste lá. Tem sido de facto uma grande surpresa o Castelense este ano. Eu disse que quando fui para a Correlhá, passado 3, 4 jogos, não me recordo bem, fomos jogar ao Castelo e ganhámos lá 1-0. Na altura eles ainda não tinham perdido em casa, e eu naquele dia disse que ia ser muito difícil alguém passar no Castelo, porque são uma equipa extremamente competitiva. Qualquer equipa que joga contra o Castelo ou iguala a parte física, a entrega dos jogadores, a agressividade com que disputam cada lance, e tem bons jogadores também, não está em causa isso, mas essa forma de eles estarem, de não darem uma bola por perdida, é muito difícil jogar contra o Castelense. Aliando a isso, o Romário este ano a fazer golos como já há uns anos tinha feito, curiosamente comigo, está a levar o Castelense para a frente. Depois é uma onda de motivação, de crença. Obviamente este resultado com a Barca mete aqui um bocadinho de água fria nessa motivação toda. Por acaso fui ver esse jogo, foi um jogo equilibrado, mas depois a Barca vence justamente. Ali um penalti na segunda parte que desbloqueia o jogo. Exato. Estava um jogo amarrado. Eu não vi, mas também vi um bocado um resumo e também tenho essa ideia. De qualquer forma, a Ponta Barca, toda a gente aponta a equipa do Ponta Barca como o grande candidato. Eu tive a ocasião de os ver recentemente em Âncora. É uma equipa, de facto, nota-se que há ali muita experiência. Claro. É uma equipa que sabe gerir bem os vários momentos do jogo. Torna-se difícil às vezes. E tu já jogaste contra eles e não é fácil. Já joguei 2 vezes. Na primeira, quando perdemos com eles 4-2, foi um jogo estranho. Aos 8 minutos estávamos a ganhar 2-0, aos 20 ficámos reduzidos e depois chegámos ao intervalo ainda a ganhar 2-0, depois fomos 4 golos na segunda parte, numa série de erros, mas eles tiveram mérito. Tivemos agora para a taça, em que ganhámos nos penaltis, mas o plantel da Barca é reconhecido, não é? Muitos desses jogadores o ano passado estavam a competir no Campeonato de Portugal, e daí vem essa experiência, já batidos nisto, já sabem o que é subir, já sabem o que é andar a lutar para subir e não conseguirem. Portanto, essa experiência acredito que seja importante para eles, mas eu não retiro aqui o Atlético dos Arcos. Pois, eu ia falar disso. O Atlético também tem um bocadinho isso, também tem jogadores ali com alguma experiência, e a verdade é que têm sido muito regulares. Enquanto o Ponta Barca começou mal e foi subindo, o Castelense também se tem mantido ali, e o Atlético também tem estado sempre nos lugares da frente, primeiro, segundo. Eu penso que o Atlético está até na melhor fase. Foi um plantel completamente reconstruído, o treinador também novo, e penso que estão a atravessar talvez a melhor fase. E em termos de calendário, olhando para o calendário, eu até penso que eles têm um calendário melhor.
não só pelos jogos que recebem, mas essencialmente porque no confronto Atlético dos Arcos-Barca é na Casa dos Arcos. E eu acho que esse jogo vai ter uma grande importância na classificação, mas estão na luta os dois e não retiro o Castelense. Agora sabemos que porque os jogos aqui têm sido muito todas as competitivos. equipas vão ter uma fase complicada. O Castelense até teve já a pior fase, Sim, sim, digamos sim. assim. Teoricamente vai ter agora um calendário teoricamente mais, mas isso teoricamente Claro. é muito relativo. E este ano- Vocês também têm agora uma sequência de jogos bastante complicados. Sim, Vocês vão ter que jogar com o Cerveira, com o Valenciano, com o Ponta Barca, com o Cardialense, portanto ainda vão apanhar agora nesta sim, sequência, digamos, estas primeiras equipas. Também pode ser bom para vocês para se tentarem aproximar. Se queremos realmente se temos a ambição de chegar o mais acima possível, temos que ganhar esses jogos, independentemente contra quem seja. Na primeira volta foi uma fase que até nos correu relativamente bem. Perdemos em Cerveira e com a Barca, mas depois vencemos os outros jogos. Obviamente jogar com um âncora na nossa casa ou na casa deles é totalmente diferente. Jogar com o Cardialense em nossa casa ou ir à casa do Cardialense totalmente diferente. Mas para já temos o Melgacense em casa e é nesse que estamos focados. Há pouco falaste na questão da experiência dos jogadores habituados a estar no Campeonato Nacional, a lutar para subir, para conquistar títulos. É isso que falta um bocado ao Corrilhá também. Porque tem muita gente com qualidade, é verdade, mas alguns deles ainda sem essa... Talvez. Sem essa estaleca, permitam-me essa expressão, de poder andar a esse nível. Faz falta mais alguma coisa? Talvez seja essa uma das coisas que faltam. Eu até tive uma altura uma conversa no balneário com eles, que é uma coisa é ganhar uma taça, em que é eliminatórias, trabalhas para aquele jogo especificamente, outra coisa é uma maratona como um campeonato, em que não podes andar, ganhar um e perder dois, essa inconstância não te permite, e eles o ano passado ficaram em segundo lugar, mas ficaram a 20 pontos do Monção. Isso é já um sinal de... O Monção, obviamente, fez um campeonato que dificilmente acontecerá nos próximos anos, um campeonato assim, limpou o campeonato, mas o ganhar uma taça é totalmente diferente e por isso vemos às vezes o que está a acontecer este ano, o FAF, que está na zona de despromoção da Liga 3, mas está nas meias finais da Taça de Portugal. Taça é uma coisa, campeonato é outra e se calhar falta um bocadinho isso. Essa experiência de, no momento mais difícil, saber o que tem que fazer, não abanar tanto quando os resultados bons não aparecem e lidar com essa pressão de todas as semanas teres que trabalhar para ganhar. Essa é uma questão importante, é ter essa pressão, claro, de conseguir, ou ter que ganhar, às vezes não é fácil. Não é fácil. Tu ganhas ao domingo, numa equipa como a Barca, como os Arcos e como a Corrilhá, que este ano assumiram que queriam subir, tu ganhas ao domingo e não tens tempo quase de usufruir da vitória. É já começar a preparar, porque o objetivo não é ganhar aquele jogo só, é ganhar esse, o próximo, depois o outro. Então esta forma de trabalhar, esta desgasta, e quem não está habituado, obviamente se calhar sente mais esse desgaste. Nesta altura eu diria que teremos aqui 3 grandes candidatos, olhando para a classificação, a lutar pelo primeiro lugar. E depois teremos ali o Castelense próximo, o Cerveira também, que está algo próximo em termos de classificação. Vocês também ainda se podem aproximar um bocadinho desses lugares, tal como acontece com o próprio Valenciano. Mas, olhando para aquilo que tem sido o campeonato, este campeonato está, digamos, acima daquilo que eram as tuas expectativas, em termos daquilo que tem sido a competitividade, daquilo que tem sido a qualidade, até... tenho falado com muitos treinadores e o facto de terem sido jogos muitas vezes com boas assistências, com muito público, embora o tempo não tenha ajudado muito, é verdade que choveu quase sempre e a chuva afasta... Mas as pessoas têm aderido na mesma. Mas as pessoas têm aderido na mesma. Como é que olhas para o campeonato em si? Eu acho que este ano, com quem tenho falado, os treinadores e os jogadores, sem dúvida que é o ano mais competitivo. Tu, nos outros anos, tens sempre 2, 3 equipas que te aparecem ali a meio do campeonato, que sabes que com maior ou menor dificuldade vais ganhar. Este ano não podes facilitar. Nós vemos um Deu Cristo que está com imensas dificuldades, tem 2 pontos neste momento. Mas conseguiu pontuar. Conseguiu pontuar em Âncora. Posso-te dizer que na Corrilhá não pontuaram, tivemos sorte.
porque no último lance do jogo eles faziam o 3-3 e a bola vai à barra. Sei que foram ao Cardealense, que causaram imensas dificuldades, Sim, também foi perderam aos difícil. 80 e tal minutos. Ou seja, numa equipa que tem 2 pontos no campeonato, consegue, por vezes, criar dificuldades às outras equipas. E depois tens as equipas que estão acima. Tens o Melgacense, acima do Diocristo, tens o Melgacense, que de repente ganha em Valença. Tens o Lanheses, que de repente ganha em Valença, ganham-nos a nós em casa, portanto... O Âncora Praia, que também tem feito uma boa recuperação. Desde que foi jogar para o campo deles, criou imensas dificuldades a todas as equipas que lá vão. Ou seja, é um campeonato extremamente competitivo. Eu acho que tem que se dar aqui uma palavra aos treinadores. As equipas estão melhores. Cada vez se trabalha melhor, cada vez há mais qualidade, quer no trabalho, quer na ideia de jogo. Isso permite que o campeonato seja mais competitivo, as equipas preparam-se melhor para aquilo que vão encontrar no jogo. Há uma ideia de jogo, quando há uma ideia de jogo, trabalhas também, trabalhas a tua e trabalhas para contrariar a ideia de jogo do adversário. Coisas que não aconteciam muito nos anos anteriores, em que havia equipas com um futebol muito aleatório, que era difícil contrariar. E esse tipo de futebol traz as pessoas, esta competitividade traz pessoas aos estádios, e eu sou suspeito porque a Correia leva sempre muita gente de fora e em casa temos tido excelentes casas. Mas vejo em todos os campos as pessoas a aderirem, a apoiarem, o que é importante para o nosso distrito, para o nosso futebol distrital. E estamos a atrair também jogadores que... E essa é uma questão importante. Já este ano foi possível atrair alguns jovens com qualidade, jovens que vieram de equipas, algumas delas de equipas com excelentes formações. É verdade. A forma como o Campeonato está a decorrer também pode ainda, digamos, acrescentar mais qualidade em termos futuros? Eu acho que sim. E a competitividade deste campeonato vai fazer com que isso seja uma realidade, de trazer mais gente, de que olhem para o campeonato distrital de Viana do Castelo como uma rampa de lançamento, coisa que se calhar aqui há uns tempos atrás não acontecia, porque havia falta de competitividade, olhava-se para uma tabela classificativa, via-se 2, 3 lá em cima e o resto completamente afastado, os últimos, muito últimos. E eu acho que e os treinadores, volto a repetir a parte dos treinadores, que é, hoje em dia já se consegue olhar, já se consegue ver a equipa a jogar e diz, não me importava de jogar ali porque há uma ideia de jogo que acho que me vai fazer evoluir. E isso são tudo aspectos importantes para atrair melhores jogadores. O campeonato prossegue já este fim de semana e vamos ter mais uma vez uma jornada com pelo menos aqui 2 grandes jogos, parece-me a mim, que é o Ponta Barca Valenciano e o Atlético dos Arcos de Cerveira. São os jogos mais importantes da jornada. Eu diria que são jogos onde vai haver competitividade, uma vez mais. O Correia recebe o Melgacense. Eu diria que vocês olham para esta jornada 22, por um lado, tentando conquistar 3 pontos, naturalmente, mas também à espera do que venha a acontecer. Também agora tem que olhar para vocês, mas também olhar para os outros. Primeiro temos que fazer o nosso, sem dúvida, porque já houve jornadas em que nós olhámos para os jogos que iam acontecer e começámos a fazer contas, ganhando o nosso jogo, aproximámos daquilo ali e depois não ganhámos o nosso jogo e essas não adianta contas nada, não é? Iam todas por água abaixo. Portanto, fazer o nosso e depois, obviamente, esperar que algumas equipas que vão à nossa frente escorreguem. Temos também um Cardealense que vai a Arcozelo, Exatamente. Que nunca é um jogo fácil. E depois o Valenciano, desde a troca de treinador, tem 2 jogos, 2 empates, ainda não perdeu. O Cerveira é uma equipa que, se conseguires ver aí, é a melhor defesa do campeonato. Exatamente. De certeza que poderá, também vai não é de colocar certeza, mas poderá criar dos Arcos. muitas dificuldades ao Atlético dos Arcos. Portanto, são jogos que podem fazer perder pontos. Ainda há aqui vocês olham para isto como uma janela de esperança na tentativa de recuperar alguns pontos e algumas posições. Sem dúvida, é para isso que estamos a trabalhar, é para tentar encurtar o máximo possível. São então jogos a merecerem destaque, este Atlético dos Arcos Cerveira e o Ponta Barca Valenciano. Outros jogos, o Correia Melgacense, o Piens Courense, Arcozelo Cardealense, Diocristo Castelense e o Fachense Âncora Praia, são jogos desta 22ª jornada. Vamos também aqui olhar rapidamente para a 2ª Divisão Distrital, porque... E só para tentar aqui chamar, neste caso, o Joaquim Passos, olhando um bocadinho para esta 2ª Divisão e para o Vienense B, porque, digamos, faz parte um bocadinho do teu percurso neste arranque de temporada. A equipa
chegou a estar ali muito perto dos lugares da frente. Nos últimos jogos as coisas correram menos bem, apesar de tudo o Vienense ganhou no passado fim de semana, uma vitória importante. Como é que olhas para aquilo que tem sido o Vienense B? Também é verdade perder os jogadores, não é? Porque ficou sem o Cris, que era um jogador importante. Fundamental. O Cris era fundamental. Vieste a roubar aqui um jogador ao Vienense B que era importante. Mas acho que era reconhecido por toda a gente que fazia parte do projeto da equipa B, que se havia jogador que merecia outro desafio seria o Cris. E por isso não foi difícil, nem eu o vi buscar, nem as pessoas deixarem o Cris sair. Eu vejo este percurso como algo natural. Já o ano passado também aconteceu, altos e baixos, as vitórias trazem motivação e gente jovem vai por aí afora. Quando há um resultado negativo, as coisas abanam sempre mais um bocado do que num plantel mais experiente. Mas do que vejo... Também houve jogadores alguns que por vezes foram chamados a equipar, Exatamente. Nem sempre se deram... E quando começas a chamar também há sempre aqui algum foco que se perde, digo eu. A equipa B é um contexto muito específico. É miúdos sub-19 a virem à equipa B. E este ano tem tido muito espaço para competir na equipa B, alguns jogadores sub-19. Portanto, acima de tudo, há que olhar para isso. Em termos de projeto, se realmente a parte que era fundamental, que era criar essa ligação entre equipa B, equipa A e sub-19 equipa B, se está a acontecer. Estando a acontecer, a parte principal do projeto está a ser cumprida. E depois, obviamente, quem representa o Vienense tenta sempre o melhor possível, e o melhor possível na segunda divisão é tentar subir divisão. O ano passado... Mas para um projeto como este equipa B, seria até interessante e importante, por exemplo, ter uma equipa B, não a disputar a segunda, mas uma primeira distrital. Sem dúvida, sem dúvida. Isso era, quando eu estava no Vienense B, era esse o meu objetivo, porque sabia que seria muito mais interessante ter um Vienense B na primeira divisão. Vamos, já na reta final desta emissão, deixar aqui uma nota para o Campeonato de Portugal, porque vamos ter este fim de semana mais uma jornada 20. Recordo que no passado fim de semana o Vienense venceu em Machico por 3-2 e conquistou 3 pontos importantes, permite manter-se na luta pelos lugares da frente. Está a 4 pontos do segundo classificado, que é o Limianos, que empatou frente ao Celuricense. Mais difíceis as contas para o Monção, que empatou na Ribeira Brava e que está numa situação bastante complicada. O Limianos, com o tal empate em Celurico de Basto, mantém-se no segundo lugar, mas viu os seus mais diretos adversários aproximarem-se na tabela classificativa. Vamos ter então a jornada 20 este fim de semana. O Vienense joga no domingo de manhã, às 11 horas, frente ao Camacha. Também às 11 horas vamos ter um São Martinho Machico. A partir das 14 joga-se o Limianos Ribeira Brava e às 3 da tarde, restantes jogos da jornada, o Chaves B Celuricense, o Tirsense Vila Verdense e o Desportivo de Monção Mirandela são os jogos desta jornada. O Bragança é o líder da classificação, joga em Brito e pode também aqui, caso consiga ultrapassar este adversário, dar um passo importante para cimentar este primeiro lugar da tabela classificativa. Também aqui Joaquim Passos é um Vienense e olhando, digamos, ou pedindo aqui só uma breve passagem pelo Vienense, que ainda tem essa possibilidade de chegar pelo menos ao segundo lugar. Sim, o Limianos tem estado há bastante tempo que está naquela posição, mas o Vienense tem vindo a encurtar terreno e eu penso que, e também gostava que isso acontecesse, que o Vienense conseguisse chegar ao segundo lugar e que ainda conseguisse tentar a subida à Liga 3. O Monção, difícil nesta altura. Olhando para a realidade daquilo que tem sido o campeonato, do que o Monção fez até aqui e faltando o número de jogos que faltam, acho que infelizmente o destino está traçado. Para concluir, em termos pessoais e olhando outra vez para o Correlhá, foco no campeonato, mas este ano, sobretudo nesta fase, muito foco para a taça, é isso? Enquanto o campeonato estiver como está e matematicamente não ser algo que tivesse que acontecer aqui quase um milagre, olhamos para o campeonato ainda com muita ambição, sabendo das dificuldades. Claro que a taça neste momento é o maior foco porque estamos muito próximos de a poder conquistar, mas antes temos que ultrapassar as meias finais para estar presentes na final. Ok. Joaquim Passos, obrigado por ter estado connosco, muito obrigado e boa sorte para o resto do campeonato. Finalizamos esta emissão do Viena Cidade do Desporto, voltamos na próxima sexta-feira entre as 21 e as 22 horas. Boa noite, bom fim de semana. XFM, Sports on.